Oi gente, tudo bem? Eu sou o Nicolas Ossa. Será que a Úrsula, a vilã lá de A Pequena Sereia, na verdade é tia da Ariel? Como que afinal ela se tornou a bruxa dos mares e descobriu toda essa magia das trevas que a gente vê ela fazendo lá no filme? E a maior dúvida de todas é com certeza como que ela se tornou uma vilã. E eu acho que você já sabe, né? Aqui no canal a gente diz que nenhum vilão nasce vilão. Sempre tem uma história por trás de tudo isso. E é claro que não seria diferente com a Úrsula. No vídeo de hoje, então, especificamente, eu vou te contar a origem dessa vilã maravilhosa. Acho que é amada por todo mundo, né? Eu imagino que não seja odiada por ninguém. E com base nisso, além de, obviamente, o clássico filme de A Pequena Sereia, vou estar me baseando nesse livro específico, que é oficializado pela Disney e que conta, obviamente, a origem dessa vilã, muito antes de todo o filme de A Pequena Sereia acontecer. E claro que também com algumas teorias aí no meio. Mas já ficou curioso, né? Deixa o like aqui embaixo, prepara aquela babaquinha gostosa e vem comigo. Basicamente, toda a história da Úrsula começa lá na Grécia Antiga. Ou melhor, pra ficar mais claro, na mitologia grega. Especificamente com o Poseidon, o deus dos mares, e a sua esposa, a Anfitrite. Os dois, basicamente, de acordo com a mitologia grega, então se casaram e tiveram um filho muito específico, o rei Tritão. Sim, o rei Tritão tá lá na mitologia grega. Isso também significaria que ele é primo do Hércules, e ele basicamente seria o herdeiro do Poseidon que a gente conhece. Tanto que por causa disso, o rei Tritão lá no filme, ele possui aquele famoso tridente, e ele, obviamente, então herdou do seu pai, porque ele se tornou o novo rei dos mares. Mas algo que precisa ficar muito claro é: o rei Tritão, sem aquele tridente, ele não tem poder nenhum. Isso por causa da sua mãe, a Anfitrite, que na verdade ela não é uma deusa, ela é uma criatura ali do mar, mas não necessariamente uma deusa que nem o seu marido, Poseidon. Só que uma coisa muito curiosa na mitologia grega é que absolutamente nenhum deus consegue ser fiel no seu casamento. Isso, obviamente, aconteceu justamente com Poseidon. Por isso que ele traiu a sua esposa Anfitrite com um monte de outras mulheres. Ou melhor, criatura. Que é cada coisa na mitologia grega que eu acho que você não ia acreditar. Por exemplo, lá na mitologia grega, tá nos dizendo que o cavalo lá do Hércules, o Pegasus, é filho do Poseidon com a Medusa. E ele nasceu através de um estupro. E like o vídeo, né? A questão que eu tô querendo falar aqui é que o Poseidon conheceu alguma feiticeira ali no mar. Os dois basicamente acabaram tendo um caso. E essa feiticeira especificamente teve a Úrsula e a sua irmã Morgana. Morgana, caso você não esteja familiarizado, ela é a vilã lá do segundo filme de A Pequena Sereia. Mais pra frente eu falo um pouco melhor sobre ela. Mas agora, especificamente, ela não importa pra gente. A questão aqui mesmo é que muito provavelmente o Poseidon, tendo um babaca do jeito que ele é, tava falando pra mãe da Úrsula que ele provavelmente ia se divorciar da Anfitrite, ia fazer ela se tornar a rainha dos mares ao lado dele. Só que isso obviamente nunca aconteceu, né? Talvez por conta disso, a mãe da Úrsula, só pra deixar claro, a gente não sabe o nome dela, tá? Então só vou ficar falando assim. Mas o curioso é que lá em A Pequena Sereia 2, em uma cena deletada, apareceu uma foto dela bem rapidinho. Mas o que importa mesmo é que ela queria o tridente do Poseidon. Com esse tridente, ela poderia se tornar a rainha dos sete mares, poderia dominar tudo e qualquer coisa, e talvez ser até mesmo mais poderosa do que o seu amante. A gente não sabe especificamente se esse desejo da mãe dela surgiu por conta dessa raiva que ela teve pelo Poseidon, por conta de tudo isso que tinha acabado de acontecer, ou se era especificamente porque ela simplesmente queria o tridente. Afinal, ela era uma feiticeira das trevas, uma feiticeira ali dos mares, e talvez até mesmo ela só tenha se aproximado do Poseidon justamente pra conseguir esse tridente. Não sei, fica a dúvida no ar. O que importa mesmo é que um pouco antes da Úrsula e da Morgana nascerem, Poseidon passou o seu cargo de rei dos mares para o seu filho mais velho, Tritão. Assim que ele se tornou o rei Tritão que a gente conhece. Mas uma coisa muito específica dele, que especificamente ele tinha um padrão de beleza tão... fazia basicamente todo mundo entrar em desespero. O rei Tritão bolou um troço na cabeça dele tão ridículo, de basicamente pra você ser bonita ali no reino dele, consequentemente poder morar ali no reino dele, você tinha que ser uma sereia ou um tritão, musculoso, bonito, magrinho, um monte de baboseira mais ridícula que a outra. Por isso que logo de cara, ele não gostou muito da ideia da mãe da Úrsula e das suas filhas estarem morando ali. Afinal, como a gente sabe, elas têm a aparência de polvo. E isso, de acordo com o rei Tritão, era algo totalmente horroroso. Porque, na verdade, corrigindo aqui uma informação, a Úrsula e a Morgana inicialmente não nasceram com essa aparência que a gente sabe que elas têm. Na verdade, elas não nasceram nem polvo e nem sereia, e sim, na verdade, com pernas humanas. Mas o rei Tritão, sendo uma pessoa relativamente sábia, sabia que no futuro elas ganhariam tentáculos igual o da sua mãe. Isso seria muito ruim pra ele, porque ele achava aquilo totalmente nojento e abominável. Por isso que um dia que a mãe da Úrsula e da Morgana saiu pra fazer alguma coisa, ele foi lá, sequestrou a Úrsula e mandou ela lá pra Vila dos Humanos. E você tá realmente entendendo o que tá acontecendo aqui? Porque como a gente vê lá no filme de A Pequena Sereia, o rei Tritão tem simplesmente um ódio gigantesco por humanos. Esse ódio surgiu muito antes da sua esposa morrer lá pelos humanos, como a gente vê no terceiro filme. Então o simples fato dele tá pegando a sua irmã pra morar junto com um humano, você tem noção do tamanho do ódio que ele tem? Você vê também o tamanho do preconceito que o rei Tritão tem. E homenzinho nojento, viu? E até que então, quando ele tava prestes a fazer isso também com a sua outra irmã, a Morgana, a mãe das duas chega ali e consegue salvar. Ela promete então que vai pegar a sua filha e vai criá-la no meio da escuridão, e não vai mais voltar ali e deixar o Tritão em paz. Quando a outra filha dela, a Úrsula, ela
simplesmente não sabia onde estava, então simplesmente não tinha o que fazer. Por sorte mesmo, a Úrsula acabou sendo encontrada por um humano. Na verdade, era um cara solteiro e sozinho, sem família. Decidiu criar ela como se fosse a sua própria filha, mesmo que não fosse de sangue. O que você precisa saber é que a Úrsula cresceu num lar cheio de amor e cheio de carinho. Tanto que é dito nesse livro, esse pai adotivo da Úrsula conseguia ver uns tentáculos que apareciam assim uma hora ou outra. Mesmo assim, ele amava a sua filha demais. Nunca deixou seu preconceito falar mais alto. Uma característica muito legal também que é dita aí no livro é que a Úrsula, assim como a Melody lá em A Pequena Sereia 2, tem a habilidade de conseguir respirar debaixo d'água. Afinal, né? Tem que fazer sentido, já que ela realmente é uma criatura do mar. Ela conseguiria mergulhar fundo, respirar debaixo d'água, falar com os peixes, isso tudo normalmente sem estranhar nenhuma vez. A diferença é que ela ainda não tinha os seus tentáculos, sabe? O livro não fica muito claro como que ela conseguiu eles, apenas que uma hora pra outra eles apareceram. Também quando ela era menor, uma hora ou outra ficava aparecendo ali, mas sempre ficou muito escondido e a Úrsula nunca desconfiou de nada. Até que então, um belo dia, a Úrsula decidiu subir um precipício e ela, fazendo a coisa mais normal do mundo pra ela, simplesmente decide se atirar daquele precipício e cair diretamente no mar. A questão que, como a gente sabe, é que uma pessoa humana jamais conseguiria fazer isso. Ela ia pular, mergulhar lá no fundo e simplesmente morrer porque não ia conseguir voltar pra cima. E foi justamente o que um aldeão ali da vila dela tava pensando. Ele viu diretamente aquela menina saltar dali, depois simplesmente viu ela saindo da água normalmente. Na cabeça dele, aquilo só poderia significar uma coisa: a Úrsula era um demônio. Ele espalha esse boato pela cidade inteira. Uma hora pra outra, todos os aldeões queriam caçar a Úrsula. Eles conseguem capturá-la e decidem matá-la de uma vez. Mas por sorte, o pai da Úrsula, o adotivo no caso, desse grande amor que ele tinha pela filha dele, decide se sacrificar no lugar dela. Por isso ele solta ela, fala que a amava do fundo do coração, diz pra ela fugir pro mar, que era o único lugar que ela estaria segura, e pra ela fugir o mais longe que ela conseguisse. Assim, a Úrsula faz o que o seu pai tinha mandado. O seu pai, por sua vez, acaba sendo morto pelos aldeões, por conta dele ter simplesmente amado a sua filha do jeito que ela era. A Úrsula agora, sozinha no mar, fica vagando por aí, e de uma forma que não é muito especificada nos livros, ela aprende a magia das trevas, que eu particularmente tenho uma teoria que na verdade ela tenha realmente reencontrado a sua mãe e a sua irmã. Ela acabou aprendendo a magia das trevas com ela, porque no livro é apenas dito que ela aprendeu do nada, ou subia na superfície e conversava com umas outras bruxas, tipo a Malévola. Nada a ver. Nada a ver. A mãe da Úrsula decide contar meia verdade pra ela, sem especificar que tinha sido o Rei Tritão que fez tudo aquilo, e diz apenas que as duas no passado foram separadas por alguma coisa, e a Úrsula teve que crescer sozinha sem ela. Mas agora tava na hora delas se reconectarem como uma família, e a Úrsula agora aprenderia a magia das trevas, que na verdade foi um grande orgulho da sua mãe. Porque como a gente vê lá em A Pequena Sereia 2, com a própria Morgana nos contando, a Úrsula sempre foi a filha preferida. Afinal, ela tinha habilidades mágicas muito mais superiores do que a da Morgana, e isso obviamente chamou a atenção da sua mãe. Tanto que por isso, futuramente, a Morgana se tornaria a vilã lá de A Pequena Sereia 2, justamente pra provar pra sua mãe de que ela, sim, era mais poderosa do que a Úrsula, e que conseguiria roubar o tridente do Rei Tritão. Mas esse é assunto pra outro vídeo. O que importa aqui mesmo é que a Úrsula, depois de treinar bastante essa magia, ela decide se vingar dos aldeões que mataram seu pai. Por isso ela volta pra vila na qual ela tinha crescido, simplesmente faz um massacre, matando todo mundo sem dó nem piedade. Até que daí, quando já tava quase no final de matar a cidade inteira, sabe quem decide aparecer porque se arrependeu? O Rei Tritão. Ele simplesmente chega ali falando que era o irmão dela, sem contar obviamente que no passado ele tinha separado ela da sua mãe, e também convida ela pra morar junto com ela em Atlântida, justamente porque ele se sentia meio arrependido com tudo aquilo que tava acontecendo. A questão é que agora a Úrsula já tinha sua forma de povo. Você lembra daquilo que eu tinha dito sobre o padrão de beleza do Rei Tritão? Basicamente ela tinha sido obrigada a se transformar numa sereia, pra esconder a sua feiura dos outros moradores de Atlântida. Pra te ter ideia, era basicamente uma versão da Vanessa, só que com cauda. A Úrsula, mesmo fazendo isso contra a vontade dela, que na verdade ela queria saber mais sobre a sua origem, fica brigando várias vezes com o Rei Tritão que ela pudesse voltar à sua forma original, à forma normal. E em todo momento fica muito claro que a Úrsula se acha linda, e que essa forma de polvo com os tentáculos é simplesmente o chuchu dela. E outra coisa também que é nos dita aí no livro é que durante essa moradia da Úrsula em Atlântida, ela começou a ajudar os moradores ali da cidade, justamente por conta desses padrões de beleza. Tanto que inclusive lá no filme, na música dela, ela conta pra gente melhor sobre isso, falando que várias pessoas vinham até ela pedindo esses favores. Queria ficar mais magrinha, queria ficar mais musculoso, tudo por conta desse padrão de beleza imposto pelo Rei Tritão. Ele, obviamente, quando descobre que a sua irmã tava fazendo isso, fica totalmente possesso, já que ela estaria usando magia negra no reino dele. Isso era extremamente proibido. Até que então, depois de várias brigas seguidas com o Rei Tritão, ela é expulsa de Atlântida e finalmente descobre toda a verdade da sua história. Descobre que, na verdade, foi o Rei Tritão que no passado sequestrou ela e a largou numa vila dos humanos, que naquela altura ela já tava sabendo do ódio que o Rei Tritão tinha
tinha pelos humanos. Ela sabia que na cabeça dele, ele só tinha feito isso justamente para que ela morresse lá. Foi nesse momento que, movida por toda a raiva que estava acontecendo, ela decide se vingar do seu irmão. Mas antes é muito importante a gente deixar claro sobre especificamente o que aconteceu com a Morgana e com a sua mãe. Bom, a gente não sabe, porque na verdade nenhuma dessas coisas foi especificada lá no livro. Então essa questão da mãe e da Morgana é tudo teoria desse vídeo. O que a gente pode teorizar é que sim, aconteceu alguma coisa entre as duas. A mãe dela talvez foi tentar pegar o tridente do Rei Tritão, e aí por conta disso ela foi pega, e aconteceu alguma coisa dela ser presa, ser morta, não sei. E daí a Morgana decidiu recomeçar a sua vida lá naquele troço do gelo, que a gente acaba vendo lá em A Pequena Sereia 2. Mas enfim, voltando aqui pra história da Úrsula, ela no meio dessa coisa de pensando em seu plano, acaba vendo uma oportunidade mesmo. Quando 16 anos depois de tudo isso ter acontecido, a filha do Rei Tritão estava apaixonada por um homem humano, justamente o qual ela sabia que o seu irmão detestava. Por isso ela decide fazer um acordo com a sua sobrinha, transformando ela em humana por 3 dias, mas ela falhar nesse acordo justamente para ter a vantagem. E depois lá no final faz um novo acordo com o Rei Tritão. Ele ficaria no lugar da Ariel para sua filha poder ser livre. E assim a Úrsula obviamente conseguiria pegar o tridente. Mas nessa parte o Rei Tritão acaba fazendo isso justamente porque depois de toda essa história ter acontecido, ele percebeu o quão errado ele estava. Ele estava realmente arrependido de ter feito isso com as filhas. Nesse pequeno momento do filme, ele já estava pensando nas várias possibilidades que poderiam ter acontecido se ele tivesse ajudado a criar a Úrsula e a Morgana. Será que elas poderiam ter ficado no lado dele e se tornado uma grande família feliz? Bom, agora não valia mais nada pensar nisso, né? Mesmo assim, ele decide assinar aquele acordo, porém ele não contava que o ser que ele justamente mais odiava no mundo inteiro tinha sido responsável por salvar a vida dele. E assim o Rei Tritão se arrepende de todos os atos que ele tinha cometido, decide não ter mais esse preconceito com o padrão de beleza, com os humanos também. E a Úrsula, por sua vez, como a gente sabe, acabou sendo morta lá no final, mesmo conseguindo por algum tempo ser a rainha dos 7 mares, que eu confesso que foi uma cena bem traumatizante. A questão mesmo é que tem muito vilão pra gente contar a história aqui no canal. Por isso, se você já ficou curioso pra escutar mais novas histórias, já se inscreva aqui embaixo e também já ativa o seu sininho pra não perder nenhuma. Aproveita e já clica em um desses vídeos que estão aparecendo aqui do meu lado pra saber da história e outros vilões que eu já contei aqui no canal. De qualquer maneira, obrigado por passar mais um tempo aqui comigo. Até o próximo vídeo e tchau!